Olá, estudantes do curso de Geografia. Hoje nós iniciamos mais uma etapa em relação ao nosso conteúdo de cartografia. Eu quero que vocês sempre atentem que a organização do conteúdo ele visa que o conteúdo ele fique mais simples e tenha uma apreensão melhor de todos vocês, certo? Para a gente ter essa retomada, na última aula a gente percebeu um pouco a importância da geografia em relação a aplicações da cartografia e como a localização ela é importante em termos de análise do espaço geográfico. Então a gente percebeu que movimentos de rotação, de translação, a nossa situação na superfície terrestre vai ser extremamente importante para que a gente possa trabalhar essas características específicas e diferentes em relação à produção e leitura de diferentes mapas em diferentes escalas. E aí vem um conceito importante que a gente vai trabalhar aqui hoje, o conceito de escala. Então, a gente vai ter escalas mais abrangentes e escalas menos abrangentes, escalas sem detalhe, escalas com detalhe. Mas é claro, todo mapa ele sempre vai ter um objetivo em relação à sua finalidade. Alguns mapas vão ter um objetivo mais geral, outros mapas vão ter um objetivo mais específico, certo? Então, atentem a esta condição em termos de organização do conteúdo. Na última aula a gente percebeu um pouco a questão da orientação, como essa orientação vai nos ajudar, e hoje a gente vai começar a discutir os elementos dos mapas e a importância não só da cartografia, mas do sistema de informação geográfica, que a gente vai conhecer e vai chamar de SIG. Então, todo o processo de localização na superfície terrestre passa por um sistema de informação geográfica, ou seja, uma condição mais geral, onde a gente vai ter esses conteúdos inseridos, né? Além do geoprocessamento também, mas aí já é um pouquinho mais específico. Mas eu quero que vocês percebam isso. Quando a gente vai trabalhar em escala, em cartografia, a gente já começou a trabalhar a questão da localização, como esses movimentos de rotação, translação vão interferir na leitura do mapa, norte, sul, leste, oeste. Percebam que a gente vai ter diferentes formas de representação. Aqui, por exemplo, a gente tem uma forma de representação a partir do globo, né? Depois a gente vai perceber um pouquinho como essas projeções elas vão se organizar. Mas aí percebam que o globo vai ter algumas representações. Aqui eu tenho uma divisão dos continentes. Então percebam que eu tenho uma representação do globo, só que como é a representação de algo que é esférico, mais precisamente geóide, né, eu tenho que tentar melhorar ou facilitar a minha representação. E aí, como é que eu vou representar um geóide em termos de cartografia? Então, eu acabo aqui representando de formas específicas. Então, o mapa mundi é uma forma de representação dessas massas continentais, tá bom? Então, percebam aí, a gente tem duas representações. Percebam logo essa representação inferior. Nessa representação inferior, a gente vai ter as massas continentais, mas eu vou ter algumas linhas horizontais que vão ser importantes aí em termos de leitura. Eu vou ter essa linha principal aqui, eu quero que vocês atentem, linha do Equador. Acima eu vou ter essa outra linha aqui, que é o Trópico de Câncer, e abaixo eu vou ter essa outra linha aqui, que é o Trópico de Capricórnio. Professor, para que essas linhas servem em termos de cartografia? Elas são importantes, pessoal, porque a partir dessas linhas a gente vai poder trabalhar a questão da espacialização e das referências em termos de mapas, né? Então as linhas elas servem como guias para a representação, tá bom? Então percebam aí que eu tenho linha do Equador, Trópico de Câncer ao norte e Trópico de Capricórnio ao sul. Mas percebam que além disso eu tenho uma representação em duas cores, né? Aqui é um laranja e abaixo um amarelo. Tudo que é laranja eu vou representar como hemisfério norte. Tudo que é em amarelo, hemisfério sul. Então percebam que a cartografia vai ter formas de representação.
a forma mais básica de representação, que quero que vocês prestem atenção nessa aula, são as formas geométricas elementares. Então, quase sempre, pessoal, os mapas vão ter uma representação básica. Que representação é essa? Ou eu vou ter uma representação por ponto, observem aqui, ou eu vou ter um ponto, ou eu vou ter uma linha, ou eu vou ter um polígono, que vai ter diferentes formas. Certo? Então, de forma elementar, a gente vai ter essas três representações: ponto, linha ou polígono. É só observar aqui no mapa mundi. A gente tem um emaranhado, um conjunto de linhas, pontos e polígonos. É claro que também as palavras, as legendas, né? Mas a representação cartográfica básica é isso. Né? Nesse primeiro momento, quero que vocês enxerguem isso: ponto, linha e polígono. Né? Então, um exemplo: como é que eu vou representar aqui os continentes? Através de várias linhas que vão se conectar, formando o quê? Diferentes polígonos. Como é que eu vou representar aqui os trópicos, a linha do Equador, as latitudes e longitudes? Através de linhas. Como eu posso representar ilhas, arquipélagos, cidades aqui? Através de pontos. Então percebam que linhas, polígonos e pontos são três formas de representação fundamentais e importantes dentro da cartografia. Tá bom? Agora atentem esse mapa da parte superior. Aí percebam que eu já tenho outra representação. Não tenho mais a representação hemisfério norte e hemisfério sul. Eu tenho a representação dos continentes. Então aqui, América, né, de forma bem clara, Europa, Ásia, Oceania e o continente africano, né? E também considerando aqui também a Antártica aqui ao sul do globo. Então percebam que eu tenho uma outra representação. E aí o ponto de importância aqui: essa outra representação ela está sendo ressaltada, sendo destacada através de diferentes tonalidades de cores. Então para cada grupo continental eu tenho diferentes cores. Então percebam aqui que a partir dessa representação eu tenho formas de entender essa cartografia. E aí, um ponto que é fundamental: elementos que compõem os mapas. Então, para ser mapa, eu não tenho que apenas ter um conjunto de linhas, polígonos e pontos, não. Eu preciso ter esse conjunto de representações, mas além disso, eu preciso ter a localização, as coordenadas geográficas. Eu preciso ter a indicação do norte, ou seja, se eu estou trabalhando com cartografia, eu preciso da minha orientação. Eu preciso que esse mapa ele esteja nomeado, ou seja, o título, ou seja, que nos informa quais são os fenômenos representados. Então, se o mapa está sem título, eu fico eu disponibilizo um documento de difícil apreensão. Então, essa representação, esse destaque do título, ele é importante. Todo mapa também, pessoal, vai ter uma legenda. Então a legenda ela é fundamental. Eu não consigo fazer a leitura do mapa sem uma legenda. Então se eu não consigo ter uma legenda, eu não consigo ter a representação dos elementos que estão sendo abordados nos mapas que eu apresento. Um exemplo aqui bem claro: se eu coloco essas cores aqui, mas eu excluo aqui a legenda, uma pessoa que é experiente na cartografia, ela vai associar com as divisões dos continentes. Mas a pessoa que tem não tem um conhecimento cartográfico mais aguçado, mais experiente em relação à leitura desses mapas, não vai ter um pouco mais de dificuldade para compreender isso. Então o mapa ele precisa ser autoexplicativo. Para ele ser autoexplicativo, as legendas precisam estar bem estruturadas. Tá bom? Escala, que permite calcular as distâncias no terreno. Então, conteúdo que a gente ainda vai detalhar um pouquinho mais à frente, mas que é importante. Então, todo mapa também precisa representar a sua escala. Então, 1 para 10 mil, 1 para 100 mil, 1 para 1 milhão, ou seja, cada 1 centímetro no mapa, eu vou ter a representação de quantos centímetros na superfície, certo? Então,
a gente vai trabalhar com a relação de proporção, tá bom? E, por último, fonte e projeção cartográfica, que é um elemento mais técnico que a gente vai também detalhar um pouquinho mais à frente. E aí percebam aí, a gente retorna lá aquele primeiro mapa, mas com todos esses elementos que a gente discutiu. Então o mapa ele vai ter e precisa ter o título, ou seja, divisões dos continentes. Ele precisa ter as coordenadas geográficas. Então percebam lá da aula passada, o conteúdo lá que a gente discutiu, lá aquele exercício da batalha naval, né, fazer aquela relação entre X e Y para tentar identificar a localização. Certo? Indicação do norte, então a gente tem um norte aqui com a indicação, que em 99% dos casos a gente vai ter esse tipo de representação. A gente vai ter a legenda, então aqui eu tenho a legenda do mapa, e eu vou ter também a escala do mapa. Tá bom? Então a escala aqui está pequenininha, tá difícil de visualização, mas eu sei, a gente sabe que a escala está aqui. Tá bom? Então percebam que para ser mapa eu preciso de todos esses elementos. Então eu posso fazer um mapa de qualquer forma. Então o mapa ele precisa ter esses condicionantes para que eu chame de mapa, certo? Aqui a gente vai ter uma projeção de mercato, ou mercator também, que ela vai ser muito utilizada em termos de geografia, mas é uma projeção, a gente pensa em termos de dados históricos, né, século XVI, voltada muito por a questão das grandes navegações, e a gente vai discutir um pouco mais à frente a importância das projeções, por exemplo, em relação à aplicação na cartografia. E aí, pessoal, quando a gente pensa cartografia, englobado também nos conteúdos de cartografia, a gente vai ter as geotecnologias. Então, as geotecnologias são um conjunto de tecnologias de coleta, processamento, análise e oferta de informações com referência geográfica. Então, todo esse conjunto de informações vocês conseguem acessar na palma da mão de vocês com um celular hoje em dia, a gente engloba aí dentro das geotecnologias. E aí, é claro, se eu trabalho com geotecnologias, eu trabalho necessariamente com a relação dessas geotecnologias com a geografia. Então, dentro do escopo da geografia, eu vou ter cartografia, as concepções de cartografia, multimídia, cartografia web, cybercartografia, as técnicas que a gente vai aplicar. Então, várias possibilidades de técnicas, desde a aerofotogrametria, sensoramento remoto, passando pelo geoprocessamento, até a aplicação de alguns elementos, né? Ou seja, GPS, funcionamento e métodos, para depois a gente pensar lá na ponta nas aplicações. Quando a gente pensar aplicações na geografia física, por exemplo, a gente vai ter geomorfologia, pedologia e aplicações mais gerais, desde a questão militar, geodésica, topográfica, de navegação, que aí vão ter várias possibilidades, certo? Dentro dessas características, a gente vai ter o geoprocessamento, certo? E aí, pessoal, atentem que a gente está agora detalhando elementos da cartografia para avançar em relação a esses conceitos, que vocês atentem a isso, porque vai ser importante para a gente avançar lá na parte prática, tá bom? E aí, quando a gente pensa em geoprocessamento, definido como um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais voltadas para um objetivo específico. Este conjunto possui como principal ferramenta o Sistema de Informação Geográfica, o SIG. Então a gente vai ter o geoprocessamento. Envolto ao geoprocessamento, a gente vai ter a cartografia, um dos nossos temas principais em termos de aplicação das técnicas, conhecimento dos mapas, geodésia, sensoramento remoto, fotogrametria, o SIG propriamente dito, mas percebam que a partir do geoprocessamento a gente consegue ter diferentes e variadas aplicações. A partir da utilização do SIG, desse sistema de informação geográfica, a gente pode ter a própria informação geográfica em si, né, com a aplicação do software, do hardware, e a partir disso manipular, consultar, visualizar, arquivar e modelar diversos dados.
E aí eu quero que vocês comecem a ter essa apreensão, perceber a importância da aplicação da cartografia em diversas áreas dentro da geografia, certo? Então a gente vai entender como um conjunto de procedimentos, manual ou automatizado, utilizados no sentido do armazenamento e manipulação de sistemas de informação georreferenciado. Sistema, informação e geográfica. E é um ponto importante aqui desse vídeo. Sistema, informação geográfica. Então, vou ter um conjunto de informações sistemáticas que me vão dar aí condições de analisar essas informações no espaço geográfico, certo? E aí a gente vai especificar um pouquinho mais, dentro dessas características a gente vai ter a importância do SIG, desde a facilidade de trabalhar com uma grande quantidade de informação, tempo de resposta em tempo real no apoio à decisão. E aqui, pessoal, entra muito a questão da geografia e do planejamento. Então, vocês que estão, né, a gente está discutindo disciplina de cartografia, se eu consigo tomar uma decisão em termos de planejamento, utilizando a ferramenta de cartografia, de geoprocessamento, com base no sistema de informação geográfica, então eu saio na frente em termos de assertividade. Então isso é extremamente importante para diversas áreas do conhecimento, mas principalmente quando a geografia está procurando se relacionar em outras áreas que vão utilizar a cartografia como ferramenta, certo? Fácil gestão e armazenamento de dados geográficos, né? E rapidez com que a informação pode ser utilizada e atualizada, né? Então a gente tem essa facilidade de utilização da ferramenta, mas para além da utilização, a própria atualização, certo? Aqui aí eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem a importância da cartografia aliada aí ao geoprocessamento e ao sistema de informação geográfica. Então aqui está a imagem, modelo SRTM, ou seja, uma imagem de radar, mostrando aqui a superfície, as irregularidades da superfície do estado de Minas Gerais. E aí percebo que a gente tem todos aqueles elementos que a gente estava discutindo, né? Norte, coordenadas, legenda, e percebo que na legenda tem um dado de altimetria, né? Então 2800 m, né? Esse m aqui significa metros. A gente vai ter áreas que podem atingir até 2.800 metros de altitude, ou seja, em relação ao nível do mar. Tá? Mas percebam que, em sua grande maioria, a gente vai ter topografias com altitudes mais modestas, aí, menos elevadas. Tá bom? Entre 500, de forma geral, entre 500 e 1.000 metros acabam predominando. Então dá para perceber bem aqui a aplicação, por exemplo, dessa imagem SRTM em várias áreas da geografia. Então a gente consegue perceber desde aqui o Vale do Rio São Francisco, o Vale do Rio Verde Grande, o Espinhaço Meridional, Quadrilátero Ferrífero, toda a região aqui do Triângulo Mineiro, sul de Minas, né? Então a Zona da Mata. Então a gente vai ter aqui o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né? Vale do Rio Doce. Então várias áreas importantes para o estado de Minas Gerais que eu consigo visualizar a partir desse mapa. Aqui com destaque, por exemplo, para o norte de Minas. Então aqui já tem uma... Aí eu quero que vocês percebam que os mapas eles vão ter representações de acordo com a sua necessidade. Então aqui eu já tenho um outro tipo de representação. Olha aqui o destaque. Nesse aqui eu estava um destaque para todo o estado. No slide seguinte, eu vou ter um destaque aqui apenas para a mesorregião norte de Minas. Certo? Tanto aqui a articulação América do Sul, aqui o estado de Minas Gerais e aqui o norte de Minas. Opa, só riscou aqui. E aqui o norte de Minas. Certo? E aqui a gente trabalha já numa escala de detalhe maior. Aí perceba a questão do detalhamento. Aqui eu estou na escala estadual. Quando eu passo para cá, percebam lá na parte superior. A mesorregião norte de Minas como exemplo. Aí, olhem aqui. Então aqui eu já especifico, eu já entro de forma mais específica apenas para o norte de Minas Gerais. E eu consigo visualizar as rugosidades, o relevo e as características do norte de Minas e trabalhar com as aplicações disso. Tá bom? Aqui outras áreas também,
trabalhando a resolução espacial. Né? Quando a gente pensa em resolução espacial de 30 metros, né? Então a gente já consegue visualizar muitas informações. Né? E aqui eu trouxe para vocês também uma imagem de satélite. Já avançando um pouquinho, mas como exemplo, até para ficar mais interessante, uma imagem de satélite vai mostrar as características da superfície. Aí entrando um pouquinho lá no estacionamento remoto. Aqui a gente tem uma imagem Landsat de 2018. E aí percebam que a gente vai ter cores e texturas diferentes na imagem. Então essas áreas em verde aqui são áreas que têm uma vegetação mais conservada, ou pelo menos tem uma cobertura vegetal, mesmo que seja uma cobertura aí, oriunda de plantações. Certo? E as áreas aqui em marrom e brancas são áreas que têm um nível de degradação, estão com o solo exposto, mais evidenciadas. Certo? E esses pontos escuros, interessante aqui, né? Tá quase que preto, mas aqui dá para ver uns tons azulados, são os corpos hídricos. Né? Então, interessante aí, percebam o poder, né? Então, a importância dessa ferramenta da cartografia para as aplicações. Certo? Aqui um outro exemplo também da cartografia, mostrando atividade sísmica, por exemplo. Né? Aqui um exemplo lá para o estado do Ceará, mas a gente pode visualizar aí uma atividade sísmica e como ela pode ser representada. E aí perceba, a gente volta lá para aquela discussão do início. As representações sempre vão ficar em torno de, muitas vezes, linhas, pontos ou polígonos. Né? Então a gente vai ter essas diversas possibilidades. E aí a gente fecha esse segmento aqui. E eu quero que vocês atentem a essas aplicações, mas principalmente atentem, prestem atenção às questões relacionadas aos elementos do mapa. Tá bom? Os elementos do mapa vão nos ajudar muito a avançar nessa discussão. E na próxima aula a gente vai discutir de forma específica um elemento aí que causa muita confusão, que vai ser a escala. Tá bom? Então, boa leitura, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até mais.